É com muito prazer que iniciamos mais um programa Diálogos do Saber. Uma parceria entre a FIB, o Observatório da Educação, a CAPES e o INEP. A temática de hoje, educação em comum, de uma visão mecanicista para uma visão transdisciplinar holística. O diálogo de hoje traz reflexões importantes sobre a educação. Em especial, trata das práticas educativas que se propõem a sair do ensino cartesiano, linear e irmos para práticas educativas incomuns que levam em consideração o pensamento complexo, a teoria do caos, a física quântica e as incertezas da vida conhecida e da vida desconhecida. As práticas educativas em comum também colocam em pauta inquietações silenciadas por um discurso vigente e dominante do que seja a verdadeira educação. E traz à tona também inquietações como o mundo macro ser o reflexo do mundo micro. E esse diálogo quer se fazer amplo tanto para a comunidade geral e principalmente para a comunidade acadêmica. E para iniciar o Diálogos do Saber, temos aqui em nossos estudos como convidado o doutor Ivan Amaral Guerrini, que é físico e professor de Física e Biofísica do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, tem mestrado e doutorado pela USP, trabalhou com aspectos não convencionais da dinâmica da água em solos expansivos. Atualmente, procura fomentar a não rigidez no ensino das ciências e na estrutura universitária, desenvolveu projetos de pós-doutorado nos Estados Unidos, trabalhando com a teoria do caos e a geometria fractal, trabalha com aplicações da física quântica em diferentes áreas do conhecimento e fundou o Laboratório de Caos, Fractais e Complexidade. Seja bem-vindo à TV FIB e aos Diálogos do Saber. Professor, para iniciar esse diálogo nosso hoje, eu gostaria que inicialmente o senhor nos falasse sobre esta fase da sua carreira acadêmica que traz um pouco, né, das suas concepções quanto à física quântica, a teoria do caos e essa visão transdisciplinar holística dentro da educação. Gostaria que falasse um pouquinho conosco sobre isso. É um prazer estar aqui com você, Regina, na TV FIB, para falar um pouquinho para os telespectadores sobre esses assuntos da ciência que estão um pouco na borda dos conhecimentos aí. É muito gostoso falar das coisas que a gente tem se enveredado nos últimos tempos e nas coisas que a gente confia e vê que vale a pena. Eu tive uma carreira acadêmica integral. Eu saí lá do meu professor inicial e fui até o professor titular, fiz toda a minha carreira acadêmica com todos os títulos, até professor titular em 98, no Departamento de Física e Biofísica da Unesp Botucatu, mas nos últimos 10, 12 anos, eu fiz digamos que eu fiz uma transgressão na minha carreira acadêmica e na verdade fiquei muito feliz de ter feito essa transgressão, porque depois eu vi por filósofos e pensadores do século XX que é muito bom que alguém faça transgressões durante sua carreira acadêmica, porque você muda a pauta do seu arroz com feijão, né? Então eu me enveredei bastante pela teoria do caos, geometria fractal, sistemas complexos e mais nos últimos 10 anos física quântica, aplicações de física quântica, até trabalhar com astrologia arquetípica, porque trabalha com os padrões da psique, conforme até os estudos do Jung. E é isso que eu fiz nos últimos anos da minha carreira acadêmica, até me aposentar oficialmente o ano passado. Mas eu me aposentei da academia, mas eu continuo trabalhando com isso, que me dá uma alegria muito grande. Olha, para quem está nos assistindo, muitas pessoas ouvem até dizer em fractal, teoria do caos,
física quântica, e muitos não sabem exatamente o que isso significa. Não é? Gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho o que é isso em linhas gerais e como isso na vida comum nossa atua. Porque muitas vezes há explicações, né, desse mundo micro, por exemplo, na física quântica, que faz parte da sua vida e você nem tem ideia de como ela faz parte. É muito boa a sua pergunta. Eu diria o seguinte, a ciência como um todo, a ciência que nós usamos, que nós estudamos e que nós ensinamos alunos na universidade, seja qualquer curso, é uma ciência desenvolvida no século XVII. Nós tivemos alguns expoentes dessa ciência. A física, mais conhecido, o Newton, o Descartes, que foi um filósofo geral, o Francis Bacon e alguns outros que elaboraram, vamos dizer assim, que elaboraram os fundamentos da ciência que a gente usa até hoje. Só que no século XX, nós tivemos algumas rupturas dessa ciência. Nós tivemos momentos do século XX onde não nasceram apenas novas teorias ou novos modelos, mas nós tivemos realmente uma ruptura daquilo que a filosofia vinha nos apresentando, daquilo que a epistemologia vinha nos apresentando, daquilo que a ontologia vinha nos apresentando. Nós tivemos, por exemplo, o advento da física quântica, que a gente mais ou menos diz que foi na década de 30, mas tem todo um histórico aí, desde o começo do século passado, até a década de 30, que foi muito movimentada, com debates entre o Bohr e o Einstein, sobre o que é a vida, o que é a verdade, o que é a realidade. Nós tivemos muitos debates assim, e a partir daí nasceu a física quântica. Ora, o nascimento da física quântica é marcante, e eu trouxe isso para a minha vida, mas eu vou dizer aquilo que eu penso, né, já que você me perguntou. Claro. Porque a física quântica, quando ela entra no cenário da ciência, ela provoca uma ruptura que os próprios físicos, ou cientistas de uma forma geral, não têm noção do que foi isso, ou do que é isso. Porque ela trouxe a influência do observador no observado. Até então, quando você fala de observar um certo fenômeno, se você vai observar o fenômeno, ou eu vou observar o fenômeno é um só. Sim. Ou fulano vai observar o fenômeno, ele é um só. A partir do advento da física quântica, cada um que observa interfere no fenômeno. Ora, com certeza. Nós temos Causa uma mudança, efeitos, né? Exatamente. Então eu não posso dizer que o fenômeno A é igual para você, para mim, para ele, para ela, para muita gente. É como essas pesquisas, por exemplo, com questionários prontos. Sim. Né? Você não tem uma resposta real, porque muitas vezes ela é escamoteada. Entrou o subjetivo. Na verdade, com a física quântica, entrou o subjetivo. Sim. Porque nós começamos a falar, por exemplo, da incerteza. Nós temos uma incerteza, nós não observamos mais uma coisa sem mexer naquilo que estamos observando. Nós interferimos naquilo. E tem um grau de incerteza naquilo observado. E a incerteza, ela é sempre um problema em qualquer época e em qualquer... Mas aí que tá, não é aquela... Não só na ciência. Não só na ciência, mas... Se nós formos pensar, por exemplo, na literatura, quando você lê os Lusíadas e você tem lá a fala do velho do Restelo, que ele diz, olha, por que vocês vão sair daqui, largar sua família, largar todo mundo para um mar desconhecido que não sabe se vai voltar? Né? É mais ou menos por aí, né? É, mais ou menos por aí, mas eu diria que assim, é muito mais forte, porque veja, quando você pega uma ciência mole, chamada mole, ou da sociologia, ou vinda das áreas não duras da ciência, tudo bem, você fala a interpretação. Sim. Mas quando você fala em ciências duras, como física, matemática, química... Que 2 mais 2 tem que ser 4? Tem que ser 4, e você vê que depende... Depende. Depende quanto que é. Pode ser 4, mas é 4,004 ou 3,996, tá? Que no fundo, se eu arredondar dá a mesma coisa, mas e se eu não arredondar? E se eu precisar do 5º dígito? Então, essa introdução da incerteza nas ciências duras é que vieram mexer com o escopo de toda a ciência que estava nadando no determinismo cartesiano até então. Sim.
A incerteza que entrou na ciência pela física quântica, ela entrou via micromundo. 3 décadas depois, mais ou menos, essa mesma incerteza veio para o macromundo na teoria do caos. Então, nós não temos mais um mundo fixo, pré-determinado, como Laplace tinha falado lá atrás, que por sua vez pegou de Galileu e de Newton e de Descartes, dizendo que se eu conheço o começo de um sistema e as equações que regem esse sistema, eu conheço qualquer estado futuro desse sistema, porque eu tenho equações de estado desse sistema. Como eu estudei nos meus 4 anos de física, e como qualquer um ainda estuda num curso de física clássica. Como aquele menino que estuda na educação básica, né, que aprende lá que 2 mais 2 são 4, e quando ele se vê com algum problema que não dá para ser 4, ele se vê desesperado. Exatamente. Né? Então, isso mudou radicalmente de lá para cá. A teoria do caos veio mostrar que, muito antes das leis principais, nós temos os padrões. Nós precisamos estudar os padrões. Uma coisa que me marcou muito. Estudar padrões antes das leis. Se eu pegar as 3 leis de Newton, por exemplo, que todo o ensino médio mostra e que todo curso mostra, né? As leis 1, 2 e 3 de Newton, que na verdade estão junto com Galileu, eu vou ver que essas leis, elas só se aplicam em condições totalmente ideais. Eu tenho que limpar essa sala, ter gelo no chão, jogar um certo corpo, esperar um certo momento para que aquele corpo descreva um movimento segundo a lei de Newton. Um corpo que cai, né, como tem todos aqueles problemas da física, sim, ele só vai atender a lei de Newton se nós não tivermos nem ar ali, porque ar causa resistência. Sim. Se causar resistência, tem que ser uma resistência constante, de tal forma que você deduza nas equações e consiga calcular o tempo de queda. Na prática, nós não temos isso. Na prática, nós não temos nenhum carro que anda sem atrito, até porque nós precisamos do atrito para andar. Então, nada é sem atrito. Então, as pessoas que estudaram lá na década de 60, 70, mostraram que atrás dessas leis existem o estudo dos padrões. E os padrões no universo, eles se repetem. E esses padrões que se repetem são fractais. Eu me envolvi muito com esse estudo de fractais, porque é aquilo que há. Então, só para o nosso telespectador, por exemplo, que não conhece física, um fractal é uma parte do todo. A gente poderia explicar isso dessa forma? A gente poderia dizer que um fractal é um padrão que se repete. É um padrão que se repete. É um padrão, alguns definem assim, o padrão do caos. Ele pode ser tanto inteiro como uma parte. Pode ser tanto inteiro como uma parte. Na verdade, quando você usa na prática, você sempre está pegando um pedaço de um todo, tá? Então, vou dar um exemplo. Se você pegar uma couve-flor, que é uma coisa prática, tá? Sim. Uma couve-flor, você tira gomos dessa couve-flor e esses gomos são semelhantes ao todo. Né? Um gomo... Aí cada gomo seria um fractal. Isso. E aí um pedaço do gomo também seria um fractal do todo, um pedacinho do pedaço também. E assim por diante. Sucessivamente. A couve-flor seria um fractal dentro de um universo maior. Isso, exato. Certo? Isso. Se você pegar uma pedra coral... Dentro da plantação de couve-flor, uma couve-flor é um fractal. Exatamente. E assim sucessivamente. Se você pegar uma folha de samambaia, por exemplo, você vê a mesma coisa. E o mais legal disso é que, com a base matemática e física que eu tenho, né, de formação, a gente via, que os primeiros estudiosos mostraram isso, que você consegue desenhar uma folha de samambaia com uma equação matemática. Quer dizer, ou seja, atrás de um fractal tem uma equação que gera esse fractal. Então, atrás de qualquer coisa eu posso fazer uma equação matemática. Eu posso descobrir, né, porque existe uma equação que gera essa forma, esse padrão que se repete. Pode ser uma folha, pode ser uma couve-flor, pode ser uma pedra coral, pode ser um órgão do nosso organismo, qualquer um. Por exemplo, os nossos brônquios. Sim. Pode ser, além da forma, nós podemos ter fractais no tempo, porque são padrões que se repetem no tempo.
Um batimento cardíaco pode ser olhado como fractal. Uma atividade cerebral pode ser olhada como fractal. Né? E aí, bom, isso nasceu em 60, mais ou menos, por um cara chamado Mandelbrot. Ele introduziu isso porque ele era um matemático, tinha muita experiência na programação, fazia programação. Aí ele começou a programar uma folha samambaia, por exemplo, né? As montanhas, as montanhas que repetem as suas ondulações, etc. As nuvens que eram e se repetindo também. Padrão. Sempre padrão. E depois desse padrão, do estudo do padrão, as coisas começam a ficar mais complexas. Exatamente. E aí começam as incertezas. Sim, porque os padrões não são normais. Como que eu diria? Não estão dentro Eles não são iguais sempre. Não são, né? Não estão dentro da geometria euclidiana que nós aprendemos na escola. Tá? Porque o euclidiano fala em círculo, fala em esfera. Tá? Os padrões, é como o Mandelbrot diz no livro dele, as nuvens não são esferas. Né? Mas eu posso estudar pelos fractais. Eu posso estudar a previsão do tempo pelos fractais. Claro que eu vou chegar aqui, no caso da previsão do tempo, existe uma incerteza absurda, a tal ponto que eu não consigo fazer previsões. Mas é um fractal. As condições gerais, elas se repetem, mas no específico eu não consigo dizer se amanhã a temperatura realmente vai estar 29, como a gente viu na previsão antes de vir para cá. Entendeu? Então, essas coisas estão antes das leis. Se essas coisas estão antes das leis, eu vou estudar isso. Que eu quero entender o fundamento da natureza. E a educação faz o inverso. Ela trabalha primeiro a lei para depois olhar. Sim, ela mostra que a lei é essa. Qual que eu vejo, aí fazendo um link com a educação, qual que eu vejo que é o problema da educação? Porque, às vezes que eu falo que eu fiz física, as pessoas falam assim, pô, mas não tinha outra coisa para você fazer? Porque eu detesto física. Por que você detesta física? Porque o meu professor de ensino médio, sei lá, me aterrorizava. Eu só tirava nota baixa, não conseguia tirar nota alta. Por quê? Porque você vai estudar... a lei e repetir a lei. E aquelas equações desse tamanho que você, na verdade, você decora aquilo. Você não vê o entender a natureza que está por trás daquilo. A beleza está em você entender a natureza. Se eu tiver que decorar uma equação para entender física, eu vou ficar odiando aquele assunto. Sim, com certeza. Eu quero entender como funciona essa natureza. Então eu, que entrei para a física porque eu queria entender a natureza, quando eu aprendi sobre fractais e teoria do caos, fractais, eu fui atrás dos padrões. O que eu faço hoje, só fazer um salto aí, é procurar os padrões do comportamento humano, da psique humana, e entender os padrões dos astros com os padrões que estão aqui dentro. O que está lá está cá, é um fractal, e a partir daí poder ajudar as pessoas a melhorarem os seus padrões de comportamento. Eu gostaria de entender melhor essa questão da astronomia, astrologia. Né? Da astrologia em relação ao estudo de padrões. Como é que você faz isso? Então, nós partimos da ideia, quer dizer, os fractais, isso que eu acabei de falar, né? Os padrões que se repetem. E o Jung, quando fez os estudos dele, também no começo do século passado, o começo do século XX foi nós tivemos aí algumas décadas riquíssimas de conhecimento, né? Do Jung, da espiritualidade, da física quântica, etc. O Jung falou claramente que a astrologia, para ele, era uma ferramenta onde ele podia entender melhor os comportamentos arquetípicos dos seus clientes, dos seus pacientes. Né? Certo. Então, cada planeta tem os seus arquétipos. O que é um arquétipo? No fundo, é um padrão que se repete, seja ele pessoal ou seja coletivo. Por exemplo, todos nós temos uma história familiar, e se você pegar os seus pais, seus avós, dos dois lados e toda a sua árvore, você consegue identificar os padrões que vêm vindo, tá? Esses padrões a gente consegue identificar nos astros, porque a física quântica fala da interconexão de tudo, tá? Então, os movimentos que acontecem aqui, acontecem lá, de lá para cá, daqui para lá, tal. Eles se misturam. Sim. Por que a gente olha para os astros? Porque eles mostram o que está dentro da gente. Não é eles que fazem, eles indicam.
apenas indicam, como se fosse um termômetro. Como se eles indicando. fossem um reflexo. Isso, como se fosse um reflexo, tá? Então você vê alguns planetas que mostram os padrões dos seus ancestrais. Por exemplo? Por exemplo... Um planeta que você poderia exemplificar para a gente de uma forma... Um planeta, assim, quase que dentro da astrologia todo mundo conhece, né? O nosso querido Saturno, que é conhecido como o planeta dos padrões passados, ou planeta kármico, né? Onde você vê o seu planeta Saturno no seu mapa, mostra os padrões que você traz, de pai e mãe. Por exemplo, um pai ou um avô que tem uma história de bebida na família, né? Ou de submissão à mulher, ou de machismo. Algum padrão assim, que causa na pessoa, no filho ou no neto, no caso, um comportamento ou igual, ou muito semelhante, ou com medo de ter. Não tem, mas tem medo de ter, né? Aí o que acontece? É muito interessante isso, porque você identifica isso olhando, analisando o mapa da pessoa, o mapa astral da pessoa. Mapa astral. Né? E aí, nos ciclos ou semiciclos desses planetas, por exemplo, o Saturno tem um ciclo de 29 anos. Dependendo da posição em que ele vai se conduzindo, o padrão e a forma de comportamento dessa pessoa... Esses padrões vêm à tona nesses momentos. Emergem. É como se o inconsciente dela viesse à tona. Vem à tona. E assim, como a gente acredita que nós não estamos aqui por acaso, e aí tem um componente espiritual também, tá? É como se o universo, ou se você quiser o divino que está no universo, oferece para cada indivíduo, para cada um de nós, a oportunidade de a cada ciclo ou semiciclo, ou de um trânsito que a gente chama, esses padrões vêm à tona, eles cutucam, eles machucam, mas é para você tomar consciência e resolver. E aí, você entra numa seara que eu acho muito interessante, que vem lá da antiguidade grega, tá? Que diz o seguinte: conhece-te a si mesmo para depois governar a cidade. Isso. Então, primeiro eu tenho que aprender a governar a mim mesmo, Exatamente. me entender, para depois eu olhar o outro ou olhar ao meu redor. Exatamente. Né? Então, a dinâmica dessa educação em comum, ela estaria nesse processo de autoconhecimento. Sim. E como que nós poderíamos, de uma forma prática, para aquele, por exemplo, que está nos assistindo, não entende nada de física, é uma dona de casa, tá? Ou alguém que trabalha com algum trabalho mais prático, manual, né? Olha, Regina, que não entende de nada e, tipo assim, está nos assistindo e vai pensar, poxa, eu gostaria de me conhecer. De saber mais sobre isso, né? Isso. Olha, esse é um grande desafio, até um dos motivos pelos quais, junto com física quântica, astrologia arquetípica, eu me enveredei pela divulgação científica. Porque eu vejo que você falou a dona de casa, ou um bancário, ou um trabalhador em geral, ele fica meio perdido. Porque ele é da prática e ele quase perdido. Não tem o contato com um conhecimento mais sistematizado. Sim. E se ele for, por exemplo, qualquer uma dessas pessoas, falar assim, eu não sei de física quântica, mas eu vou, aqui tem USP, tem Unesp, eu vou lá no departamento de física da USP ou da Unesp, perguntar o que é física quântica. Se ele fizer isso, está lascado. Está lascado. Por quê? Porque, como eu falei, o advento da física quântica trouxe uma mexida muito grande na questão da ciência. Então, cada um tem uma visão. Sim. Né? É claro que dá para dividir em alguns blocos, 2 blocos mais ou menos, mas cada um tem uma visão. Tem a física quântica clássica, que para mim isso daí é um paradoxo, tá? Física quântica clássica é meio sem sentido, mas existe, tá? E a física quântica ligada mais com base na consciência, que a gente chama, ou mais espiritualizada, se alguns querem chamar assim também, ou mais metafísica, ou mais mística. Só que dentro dessa visão mais mística existem várias graduações. Né? Então, eu posso dar a minha visão, a minha versão. Claro. Né? Eu estudei física. Aliás, se você assistir a palestra amanhã, você vai ver que eu vou falar um pouquinho disso.
eu sou físico de formação, então eu fiz todas as disciplinas de cálculo, de matemática, de física 1, 2, 3, 4, eletromagnetismo, etc. E fiz física quântica lá no 4º ano, como matéria optativa, né, dentro do meu curso de física. A física quântica, a visão da quântica que eu tive, foi uma visão, vamos dizer assim, clássica. O advento da física quântica, as equações que regem, a indeterminação ou a incerteza que está ali, mas assim, olha, é uma coisa que está lá no mundo microscópico, só vale para os elétrons, tá? Para nós não, para nós vale as leis clássicas que nós já conhecemos. Nós somos feitos do quê? Do que é feito o nosso pensamento? Como é que um pensamento pode, uma intenção pode mexer numa realidade ou formatar uma realidade? Nós temos exemplos, você, dentro daquilo que eu já trabalhei na Unesp, né, esses anos passados, nós tivemos um laboratório lá de caos, onde nós fizemos exemplos onde a intenção mexeu na realidade. Então, são coisas que semelhantes àquilo que apareceu no filme Quem Somos Nós. Só que algumas pessoas olham para isso e falam que é bobagem. Então, é bobagem. Se você está falando que é bobagem, é bobagem. Para mim não é bobagem, porque influi diretamente na minha vida. Eu tenho exemplos disso em toda a minha história, nesses últimos 15 anos aí, que essa intenção de como você passa para o universo, você acaba formatando ou delineando a sua realidade, tá? Então, o que eu vejo? A nossa querida dona de casa aí, pega um livro aí do Amit Goswami ou do Deepak Chopra e vai ler. E aí vai ficar com dúvida, porque ele fala umas coisas ali que você vai ficar com dúvida. E muitas? Muitas, pois é. E fica num dilema mesmo. Fica num dilema, porque se for perguntar para o padre ou para o pastor, vai falar que é bobagem. Se for perguntar para o professor de física, o grande nome da USP ou da Unesp, não sei o que, também vai falar que é bobagem. A pessoa vai voltar para casa e falar assim, pô, eu li esse livro, gostei, mas todo mundo está falando que é bobagem, deve ser bobagem. Né? Onde entra o papel da divulgação científica? Exatamente aí. Eu acho que esse canal que você tem aqui, outros canais, deveriam ser, vamos dizer assim, valorizados mais. Infelizmente, no meio acadêmico, não se valoriza a extensão, você sabe disso. Né? Sim, com Nós certeza. temos assim, sei lá, vou chutar mais ou menos, 70% vai para pesquisa, 29% vai para a educação e 1% vai para a extensão. 90% vai para pesquisa e 10% vai para a extensão. Então, assim, a extensão nunca é valorizada. Professor, foi um prazer assim, imenso estar falando com o senhor aqui. Eu gostaria de poder ficar muito mais e também volto a reafirmar, a hora que estiver aqui, por favor. E não sei, só poderia deixar um e-mail ou algum contato para as pessoas entrarem em contato? Olha, eu acho que hoje em dia mais fácil é a questão do e-mail mesmo, né? O meu e-mail é IV, iniciais do meu nome Ivan, Guerrini, eu não sei se vai aparecer o meu nome completo na tela ou não, mas é IV, Guerrini, com 2 R's? Com 2 R's, I-N-I, @hotmail.com. Através desse e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, fazer perguntas, perguntar de física quântica, perguntar de mapa astral, do que vocês quiserem, que eu estou à disposição para responder. Olha, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, dizer que o programa fica por aqui hoje e entrem em contato, mandem suas dúvidas, suas sugestões para o e-mail reginamomesso@uol.com.br e até mais.